Você tem ela aí? Vê se você acha ela aí, porque tem que ver o contexto que ele falou isso aí. Mas eles têm ligação, sim. Então a escola eclética, ó, até essa escola italiana ou escola eclética, ela tem essa ideia de ser eclética ou de fazer uma justa posição. Quais são os dois principais representantes dela? Vou colocar o nome deles aqui. Manuel Carnevale e o João Impanomelli. João Impanomelli. Por que ela é eclética? Porque, primeiro, ela adota uma responsabilidade moral. Só que ela acrescenta elementos psicológicos, ou das escolas psicológicas, e diz o seguinte: eu adoto uma responsabilidade moral, mas não baseada no livre-arbítrio, como a escola clássica fazia. Para eles, a responsabilidade moral ela é fundamentada em outra coisa, no que a gente chama de determinismo. Olha a mistura, tá vendo? Determinismo psicológico. Então, para eles, a fundamentação da pena parte de uma ideia de determinismo psicológico. E a pena tem o quê? A pena tem uma função de defesa social. Cuidado com esse termo aqui. Por quê? O Barata, que está indicado como biografia para vocês, ele entende que a pena como elemento de defesa social serve tanto para a escola clássica quanto para a escola positiva. Só que com olhares distintos. A pena para a escola clássica tinha uma função de defesa social. Qual? Retribuir o mal causado pelo indivíduo por quebra do contrato social. Mas isso era uma forma de defesa do contrato social. Em suma, é uma forma de defesa social. E a escola positiva, como ela adota a própria responsabilidade social, não tem dúvida de que eu estou aplicando a pena para curar uma doença que é o câncer, uma patologia social que é o crime. Então, o Barata, ele vai entender que, apesar de existir a pena retributiva na escola clássica e a pena positiva na escola, e a pena como prevenção na escola positiva, ambas, em última instância, apesar de serem diferentes, defendem a sociedade. Então ele vai falar que esse princípio da defesa social defendido pela terça escola italiana serve para as duas. O Barata vai falar isso, que é um livro indicado pela banca de vocês. Diga. Manuel Carnevale e João Impanomelli, com 2 L's. Eles são representantes da terceira escola italiana, que é uma escola eclética que junta elementos da escola clássica e da escola positiva. Responsabilidade moral através não do livre-arbítrio, mas do determinismo psicológico. Fundamento a pena na defesa social. Esses são os principais postulados. Tá? Depois da aula a gente olha, beleza? É uma questão. Bom, então, essa aqui é a escola, terça escola italiana ou escola eclética. Qual que é a outra escola que a gente tem que estudar demais? Essa aqui, dentre as ecléticas, é a que mais cai. Eu vou usar o vermelho aqui para ficar rubro-negro meu quadro. Que a pretinha está falhando. Escola sociológica ou moderna
alemã. Escola sociológica ou moderna alemã. Essa escola sociológica ou moderna alemã, ela está mais ou menos junto com essas italianas aí, as datas. Por quê? Ela tem como marco o ano de 1822, que foi realizado o que eles chamaram de programa de Marburgo ou Marburg. Às vezes você vai aparecer assim, Marburg ou Marburgo, em português. Mas normalmente aparece assim. O que foi esse programa? Um conjunto, um cara lá, um alemão, juntou um número grande de professores, doutrinadores, para estudar o crime. E esse conjunto de ideias desses professores e dessa escola ficou conhecido como Programa de Marburgo. O que acontece? Quem que foi esse cara que capitaneou isso aqui? Um cara que ele é importantíssimo para o direito penal, não só para a criminologia. É um alemão chamado Franz von... Melhorou a letra aí atrás? Franz von Liszt. Franz von Liszt. O que essa criminologia, esse programa de Marburgo trouxe? O Franz von Liszt é um cara muito famoso porque ele foi responsável por criar um sistema que chama Sistema Causal Naturalista, junto com outro doutrinador que chama Belling. Então esse sistema aqui ele é conhecido como Sistema Causal Naturalista de Liszt-Belling. E qual que é a sacada genial do von Liszt? Você lembra da teoria do Jaiminho, da escadinha que eu fiz do crime? Aquilo ali, aquela análise que eu faço do fato típico, ilícito e culpável, é o que a gente chama de conceito analítico do crime. Esse cara aqui que deu ensejo à análise do crime daquela forma. Então, o que a escola moderna sociológica alemã criou? O conceito analítico de crime. Poxa, Gregor, eu não estou entendendo mais nada. Vou explicar. Vamos sair da criminologia e vamos vir aqui, ó, fazer um parênteses no direito penal. Quando vocês forem estudar direito penal, e o método aí é normativo, eu saí da criminologia. Desliga a criminologia um pouquinho. Muda de canal. Quando eu vou estudar o direito penal, eu tenho alguns conceitos de crime. Eu tenho um conceito formal. Qual que é o conceito formal? Crime é um fato que ofende a lei penal. Ponto. Conceito formal de crime. Crime é um fato que ofende a lei penal. Olha como é que é normativo o conceito do direito penal, tá vendo? Que é diferente da criminologia. Aí eu vou ter um conceito material. Crime é a ofensa a um bem jurídico tutelado pela lei penal. Tá igual, Greg. Tá não. Vocês já ouviram falar, e esse conceito é utilizado, essa distinção, vocês já ouviram falar no princípio da insignificância? Às vezes você chega no jornal, vê lá, o cara furtou um shampoo, tá preso. Aí o juiz vai e absolve. Aí fala assim, juiz absolve o cara que furtou um shampoo. Por quê? Porque o juiz entendeu que, apesar de ter um conceito formal de crime, ele incidiu no artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia imóvel. Mas ele não ofendeu de maneira substancial ou material o patrimônio, porque
o negócio valia R$10. Então ele aplica um princípio que a gente chama de princípio da insignificância, que não existia naquela época, viu? Naquela época lá atrás não existia isso. O que eu estou falando é hoje. Lá na criminologia o Beccaria nem pensou nisso. Então se cair assim, ó, o princípio da intervenção mínima ou o princípio da insignificância tem a ver com o Beccaria, vocês vão falar, não. O que tem a ver com ele é a proporcionalidade, a humanidade, a culpabilidade e a legalidade. E por fim, olha lá o Litzbeller, a escola moderna sociológica alemã, criou o quê? Conceito analítico. Que é o quê? Minha escada agora ficou grande. Típico, ilícito, culpável. E aqui eu vou pôr para o nível. Isso aqui tem corrente para todo lado. Então você vai ter, por exemplo, o Damaso evangelista de Jesus vai defender que o crime é só isso aqui, ó, ação típica e ilícita. Então seria bipartido. Tem gente que vai defender, igual o Rogério Greco, por exemplo, que é tripartido. E o João Mechier, que é um cara do Rio, que é decisão totalmente isolada, corrente isolada, fala que é quadripartido. Mas a que predomina é essa aqui, ó, tripartido. Isso é o conceito analítico de crime. Quem criou isso? A escola moderna sociológica alemã, com o sistema causal naturalista de Litzbeller. Criou esse conceito analítico de crime, que até então não existia. Que vale até hoje. Só que o sistema causal naturalista foi alterado. Então o que aconteceu? O que tem dentro de cada uma desses degraus aqui foi alterado no decorrer dos anos. Mas a estrutura é como se eu tivesse a mesma casa até hoje, mas eu mudei os móveis de lugar. Então o que tem aqui dentro, eu vou explicar depois, mudou. Outra coisa que essa escola fez, o Lombroso deu o pontapé inicial para diferenciar os normais dos anormais. A análise do delinquente. Só que quem transformou isso no aspecto mais jurídico foi a escola moderna alemã. Então o que ela começou a fazer? Diferenciar os inimputáveis dos imputáveis. Diferenciou os inimputáveis dos imputáveis. E qual que é essa sacada? O que isso gerou hoje? Gerou não só essa ideia de mudar a sanção penal de acordo com essa ideia, como isso é colocado como um elemento de quê? Da culpabilidade. O que tem dentro da culpabilidade hoje? A imputabilidade. É a capacidade subjetiva de atribuir ao indivíduo o fato, o crime praticado por ele. O que é imputar? É colocar o fato no sujeito. Falar assim, ó, esse crime é seu, meu amigo. E você é responsável por ele. Você é culpado por ele. Então isso é imputabilidade. Segundo, exigibilidade de conduta diversa. Que é o quê? É um viés moderno do que a gente chamou lá na escola clássica de livre-arbítrio. Era exigível nas circunstâncias que ele se comportasse de acordo com a lei? Olha aquela ideia que eu falei do ninguém é obrigado ao impossível. Não era exigível. Se eu chego, sou gerente de um banco, o cara sequestra minha filha, fala assim, ó, tô aqui com sua filha e tal, não é trote, porque hoje tem muito trote, né? Tô brincando. Aí eu vou lá e abro o cofre do banco para ele pegar o dinheiro inteiro. Eu era nas circunstâncias possível ou exigível que eu não abrisse o cofre? Não era exigível. A lei não pode me obrigar ao impossível. Então eu não sou culpado, não sou culpável. O que é a culpabilidade? É o juízo de reprovação que incide sobre uma ação típica e lícita. Por quê? Olha o Jaiminho, ó. Se eu estou analisando a culpabilidade, é porque os outros aqui já teve.
Lembra que eu falei isso? Ilícito. Exigibilidade de conduta diversa. E o terceiro é o que a gente chama de potencial consciência da ilicitude, que é a possibilidade de conhecer que o fato não é permitido ou tolerado pela lei. O que exclui isso aqui? O erro de proibição. Que é quando eu atuo, pratico uma conduta típica e ilícita, porém, eu não tinha potencial consciência da ilicitude. Ou seja, eu agi com falsa representação da realidade, cometi mediante erro aquele fato, pensando que existia uma lei que me excluía da responsabilidade ou que aquilo não era crime. Nas circunstâncias fáticas. Eu não vou entrar nisso agora porque existe uma diferença de acordo com várias teorias entre o erro de tipo e o erro de proibição, mas isso não vem ao caso agora. Mas só para dizer que o erro de proibição, não o erro de tipo, exclui. O que é a sacada, então, lá? Voltando para os inimputáveis, depois eu falo do conceito analítico. Quando eu falo de imputabilidade, o código hoje traz o quê? Um critério que a gente chama de biopsicológico. E o outro é o critério biológico. Qual que é o critério biológico? Quem que é inimputável? Ou seja, quem que eu não posso colocar o fato nele e ele não vai responder? O menor de 18 anos. Se ele tiver entre 12 e 18, e 17, e 11 meses, e 20, 30 dias, 29 dias, e ele vai responder por quê? Ato infracional. Então ele não vai ser sujeito à pena, ele vai ser sujeito à medida socioeducativa e vai ser um processo pelo ECA. Então, o critério é biológico para a questão da idade. E é um critério biopsicológico para a questão da doença. Aqui, ó, a biologia do Lombroso, ó, vindo para cá. Então, para ter inimputabilidade, não basta ter doença mental. Por quê? O critério não é só biológico, é psicológico. Olha os conceitos de psicologia. Então, eu vou ter doença mental mais a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. Não basta eu só ser doente. O cara pode ser esquizofrênico, mas ele tem total consciência do que ele está fazendo. Ele sabe que aquilo é proibido, que ele não pode fazer. Então tem que ter os dois juntos. Essa doença tem que tirar a capacidade dele de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com isso. De se comportar de acordo com a lei ou não. Fechou? Então, o que acontece aqui? Hoje, como que funciona? Até 1984, funcionava assim. Então, eu vou colocar aqui, imputável e inimputável. Só que tem o cara que é meio doidão. O cara que está no meio do caminho, não tem? Ele é chamado de semi-imputável. Eu tenho um monte de amigo que é semi-imputável. Como que é o sistema? Vou colocar aqui, até 84. Por que 84? O Código Penal é de 40, mas a parte geral do Código foi toda modificada, alterada em 1984. Mudou tudo. Por que eu estou falando isso? Você está viajando, Greg? Não. Até 84, a gente adotava o sistema causal naturalista do Litzbelin. Então, o que acontecia? Para o imputável, eu tinha pena. Para o inimputável, eu tinha medida de segurança. E para o semi-imputável? Até 84, eu tinha as duas. Eu aplicava a pena, quando o cara acabava de cumprir a pena, eu colocava ele em medida de segurança. Aquele bandido da luz vermelha, foi condenado antes de 84, ele teve isso. E esse nome aqui, ó, pena mais medida de segurança, isso aqui chama duplo, porque é duas vezes, né? Ele é punido duplo binário.
Isso aqui existe hoje na legislação penal? Não. Depois de 84, imputável, continua com pena. Isso não mudou nada. Inimputável, continua com medida de segurança. O que diferenciou? O semi-imputável. Por quê? Ele vai ter pena ou medida de segurança. Nunca os dois juntos. Isso é o que a gente chama de sistema vicariante. Aí, questãozinha de prova, para vocês entenderem. Pergunta. O bandido da luz vermelha, que teve pena mais medida de segurança. O que aconteceu em 84 com ele? Eu vou ter que... A lei penal é mais benéfica agora? Sim. O que ela tem que fazer? Retroagir. Então, o que eu fiz lá no bandido da luz vermelha? Eu eliminei a medida de segurança, porque ele já tinha cumprido a pena. Retroatividade benéfica da lei penal. Lei nova que beneficia o réu tem aplicabilidade imediata. E retroage para atingir fatos cometidos na vigência da lei anterior. Artigo 2º do Código Penal. Ficou claro isso aqui? Ficou claro. Aí, por que eu falei que mudou isso? Hoje em dia não é mais o sistema causal naturalista. É um sistema que a gente chama de sistema finalista do Hans Welzel. Pode cair isso no penal. Na criminologia não vai cair isso. Mas eu estou falando para vocês entenderem. Qual que era a diferença de um para o outro? Básica. Só vou falar uma básica. Os penalistas começaram a falar o seguinte: eu tenho que arrumar um conceito de ação. Aí eu tenho a teoria causalista da ação, que o Litzbelin defendia. Olha a influência das ciências naturais. O que os Litzbelin falava? Para ser ação por direito penal, basta uma inervação muscular. Então, se eu chego aqui perto dela, o médico faz aquele negocinho, eu chuto ela, causa uma lesão corporal. Para o sistema causal naturalista, isso era uma ação. Bastava uma inervação muscular que modificasse o mundo exterior, causando um resultado. Que eles chamavam de resultado naturalístico. Vamos dizer assim, numa linguagem chula, que altera a natureza das coisas. Então, essa ideia da vontade, eu tinha vontade de atingir ela? Não. Eu separava pelo sistema causal naturalista a vontade do quê? Do seu conteúdo, da conduta da sua vontade, do seu conteúdo. Bastava o quê? Uma coisa mecânica. O que o Hans Welser falou? Esse trem está errado. Por quê? Você está ofendendo a teoria do Jaiminho de evitar a fadiga. Por quê? Tinha inervação muscular, causava o resultado de geração. Eu olhava se isso era típico. Eu ofendi a integridade física dela? Sim. Eu agi em legítima defesa, estado de necessidade, sido cumprido legal? Não. Aí eu ia analisar isso, eu ia analisar a culpabilidade. Aí eu ia chegar e analisar o dolo e a culpa só lá na culpabilidade. Então, para o sistema causal naturalista, o dolo e a culpa estavam aqui. Hoje a gente estuda ele aonde? Na tipicidade. Por isso que eu falei o quê? Que a estrutura é a mesma, só que os móveis que estão aqui dentro mudaram de lugar. Hoje não, eu analiso a conduta e o dolo já lá embaixo, para evitar a fadiga. Então, esse movimento reflexo que eu fiz não é considerado ação para o direito penal hoje. Eu nem vou ver então se ela é típica. Por quê? Isso é o que a gente chama de ausência de conduta. Se eu não tenho conduta, eu não tenho que analisar se ela é típica. Tem mais 2 exemplos de ausência de conduta. Além do movimento reflexo, tem os estados de inconsciência, sonâmbulo.
levanto com meu pijaminha na casa de um amigo meu que eu estou dormindo, com aquela gorrinha igual no filme. Aí eu estou andando assim, sonâmbulo. Vou lá e destruo tudo da casa dele. Quebro as coisas lá e tal. Eu respondo em tese, eu responderia por crime de dano? Nesse caso eu não vou responder de jeito nenhum, porque o dano culposo não tem no Código Penal, só tem na legislação ambiental. Mas enfim, vamos criar uma tese aqui. Suponha que tenha. Não, por quê? Para a teoria finalista da ação, não tem o quê? Ação. Eu estou no estado de inconsciência. O que vocês têm que tomar cuidado em relação a isso? Cuidado com a embriaguez. Porque da embriaguez, no momento do fato, às vezes eu estou inconsciente, mas a análise é o quê? Feita anteriormente, no momento em que você embriaga. Então esquece a embriaguez. E o terceiro? Ausência, estados de inconsciência, 1. Movimento reflexo, 2. Coação física irresistível. Se eu chego para um cara aqui, coloco uma arma no ouvido dela aqui e falo assim, ó, dá uma pancada na cara dele aqui, por favor. Por favor. E ela dá? Tem ladrão, tem que ter ética, gente. Eu fico brincando. Fazendo um parênteses brincando que já está tarde, o pessoal está filmando aí, mas vocês assistem em casa, vocês vão rir também. Eu brinco com o pessoal o seguinte, que o ladrão, eu acho a maior sacanagem, igual o cara chega lá, e furta os pneus do seu carro, deixa ele em cima de uns tocos, assim. Isso é antiético, leva o carro, né? Porque aí você aciona o seguro, o cara, tipo... Agora, o cara... Eu tô brincando, viu, gente? Mas é uma brincadeira, né? Essa questão da... Daqui a pouco vai falar assim, não, o Greg tá defendendo ladrão, fala que ladrão tem ética. Hoje em dia não pode brincar, né? Mas, enfim, se ela faz essa coação física, ela tem conduta? Ela tem vontade? Não. É diferente da coação moral. A coação moral eu vou analisar lá na culpabilidade. Porque ele tem opção, mas ele está coagido. Aqui não, eu não tenho opção. Então isso é coação física irresistível e ausência de conduta. Então, esse cara, a escola sociológica moderna trouxe essa ideia causal naturalista que influenciou aqui, ó, tudo no conceito analítico. E a última sacada, essa é a que mais cai em prova da escola moderna ou sociológica alemã. Ela propôs a eliminação ou substituição de quê? Das penas de curta duração, as penas de prisão de curta duração. Ou seja, ela é o embrião de quê? Ela é o embrião de quê? Das penas alternativas. Isso aí é o que mais cai em prova. Então, quando vocês forem responder uma questão que tem escola moderna sociológica alemã, não se esqueçam de analisar isso. Desculpa? A pergunta deles, depois de 84, qual que é o sistema que regulamenta a ideia da aplicação das medidas de segurança e as penas, em relação ao semi-imputável? Sistema vicariante. Está escrito aqui, ó, vicariante. Para a gente terminar as escolas, nessa fase inicial, a gente vai ter mais 3 escolas que eu vou passar muito rapidamente nelas, só para vocês terem notícia, porque às vezes cai como opção de marcar, para vocês entenderem o que é. A técnica jurídica, a escola técnico-jurídica, a escola correcionalista, a escola de defesa social, que eu falei que, na realidade, esse princípio da defesa social serve tanto para a escola clássica quanto a positiva,
E, por fim, a denominada escola moral ou cartográfica. Escola moral ou cartográfica. Vamos fazer uma diferenciação rapidíssima delas aqui. Isso aqui é só para vocês terem notícia mesmo, porque não tem tanta discussão teórica, metodológica, igual as outras, até porque essas escolas são muito mais escolas que trazem, como eu disse, eventos ou posicionamentos dessas outras duas escolas anteriores. A escola técnico-jurídica, ela tem um marco, olha como é que eu já estou avançando no tempo aqui, em 1902, na Itália, com um cara que chama Arturo Rocco. O que esse cara propôs? Ele propôs o resgate de um tecnicismo jurídico para reformular a metodologia do ensino jurídico e do próprio Código Penal. O que ele quis dizer? Ele falou assim, gente, está muito bagunçado isso. Esse negócio da criminologia entrando no direito penal, biologia, sociologia, esse negócio está bagunçado. O que nós vamos fazer? Vamos preocupar só com a dogmática. Então, isso aqui é um método eminentemente dogmático. O que ele quis? Afastar essas ideias da criminologia, essas ideias da política criminal, essas ideias da biologia, da sociologia, do direito penal. Vão preocupar com a técnica jurídica, normativa. Então, o Arturo Rocco, ele propôs o quê? Uma reformulação metodológica para quê? Para tecnicizar o direito. Então, ela é muito mais dogmática, metodológica, ela é muito mais dogmática do que empírica. Então, ela é uma escola muito mais do direito penal do que da criminologia. Mas por que a galera, às vezes, coloca isso aí? Algumas questões, assim, muito poucas. A que mais cai dessas ecléticas é a moderna sociológica alemã, porque ela tem muita coisa, igual eu falei. Essa aqui é porque, às vezes, pode até cair no direito penal na parte histórica, porque o Código Rocco, que foi promulgado na Itália por causa dessas escolas técnico-jurídicas, esse cara aqui foi um dos idealizadores do código, por isso que ele é chamado de Código Rocco, altamente técnico, formal, sistematizado, orgânico e tudo, ele influenciou o Código Penal brasileiro de 1940. Então, se perguntar assim, qual que é a maior contribuição da escola técnico-jurídica para o Brasil? Você vai falar assim, ó, ela influenciou o Código Penal de 40. Tá? Então é só isso. Não tem tanto segredo. É rapidinho e tal. A correcionalista baseia o quê? Naquela ideologia do tratamento. Ou seja, ela é uma subespécie que foi surgida dentro da escola positiva. Ideologia do tratamento. Ou seja, ela tem o quê? Olha o nome, correcionalista. Ela quer intervir no criminoso para corrigir, com a ideia de correção, de curar o indivíduo. Essa teoria, tanto é que ela está um pouco dentro da escola positiva, que ela é de 1838. Principalmente com um cara alemão chamado Karl Ronder. Mas é interessante, ele criou essa tese, começou a desenvolvê-la na Alemanha, mas ela se difundiu mesmo, espalhou na Espanha. E na Espanha, ela tem dois caras defensores. Pedro Dorado Monteiro e o Concepción Arenal. O nome dos caras, Concepción Arenal. Então essa é a escola correcionalista que traz a ideia de ideologia do tratamento com base na questão de curar ou de corrigir esse indivíduo que cometeu o crime. O indivíduo que cometeu o crime. Pedro Dorado Monteiro, não tem esse não. E Concepción
Arenal é o nome do outro doutrinador. Às vezes o nome cai assim, desenvolvida na Espanha, a escola correcionalista foi desenvolvida principalmente na Espanha e tem como representante Pedro Dorado Monteiro, Concepción Arenal. Normalmente cai isso. Que traz essa ideia, essa noção de correção do indivíduo e traz incitamente essa ideia de ideologia do tratamento. Que até hoje a gente discute, né? Quando teve aquele programa de internação dos usuários de crack na Prefeitura de São Paulo, internação compulsória, você lembra a confusão que deu? Por quê? É a discussão da ideologia do tratamento, se ela é válida ou não, se o tratamento é válido quando a pessoa não quer ou não, se ele vai funcionar ou não. Enfim, tudo isso. A escola da defesa social, a gente já falou, né? Que ela traz elementos da escola clássica e da escola positiva, e que defende, eu já expliquei, a pena como uma forma de defesa social. A gente vai ver depois que essa escola vai ressurgir lá no século XX, na década de 60, como nova defesa social. E por fim, a escola moral cartográfica, que é uma escola que está também no século XIX, iniciou no século XIX, que é uma escola que tem como fundamento principal, e ela acha que o crime deve ser analisado sobre o aspecto coletivo, porque ele ofende a coletividade. Então, qual que é a rainha dos métodos utilizados para a escola cartográfica ou moral? É a estatística. Então, quando falar em escola cartográfica ou moral, você vai lembrar o quê? Da estatística. As estatísticas criminais. Então, eles foram os responsáveis por dar o pontapé inicial nessa ideia de estatística, porque eles entendiam que o crime, como é uma ofensa à coletividade, ele tem que ser analisado não individualmente ou pelo delinquente em si, mas ele tem que ser analisado num aspecto geral. E para isso eu tenho que ter número, para fazer essa gestão preventiva, etc. Quem é o principal representante dessa? Um cara que chama Quetelet. Isso aqui é o sobrenome dele. E o que acontece? Pergunta. Esquece a estatística criminal de lá e vamos pular para hoje. Olha o reflexo institucional. A estatística funciona? Funciona. Por quê? Por exemplo, eu consigo visualizar hoje que nas prisões americanas, 89% dos presos são negros ou imigrantes. Tem gente que acha que o sistema carcerário é bom. Ele é uma porcaria americano. Vocês já viram aquela série OZ? Aquilo é o sistema americano. E o pessoal acha que lá é bom. Rico vai para a cadeia nos Estados Unidos? Vai de vez em quando, igual aqui. Só que o americano, quando ele faz filme, ele põe o melhor presídio. Eu visitei uma prisão em Los Angeles que ela cabia, acho que 8 mil pessoas, tinha 39 mil. Então, isso aí é lenda. Nós vamos falar isso na última aula. Marginalidade social e cárcere, que é um dos pontos que a gente vai tratar, um dos 10 pontos. Né? Mas, enfim, para terminar, o que vocês têm que lembrar da estatística? Ela tem uma função importante. Por quê? Por exemplo, para eu analisar o próprio sistema carcerário, a quantidade de crimes, a tipologia. Por exemplo, quantas mulheres estão presas, quais os crimes que elas mais cometem, quantos homens estão presos, grau de instrução. Vocês sabiam que dos 700 e tantos mil presos brasileiros que têm pós-graduação, são só 60? Ou seja, a chance de eu ir para a cadeia é quase que zero. Tá vendo? Seletividade, nós vamos estudar isso depois. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem duas coisas que relativizam a estatística. Ela é importante para isso. Depois nós vamos falar isso no cárcere. Esses dados todos eu vou trazer para vocês. O que é importante agora a gente saber? Por que ela relativiza? Porque para a criminologia não basta o que está no sistema.
precisa ser analisado o que está fora do sistema também. E isso é o que a gente chama de cifras negras ou cifras ocultas da criminalidade. Vocês têm que. Isso cai demais. Eu estou falando aqui porque tem relação com estatística. O que são as cifras ocultas ou negras da criminalidade? Fácil. São os crimes que acontecem no dia a dia e que não chegam ao conhecimento das instituições formais, a polícia, o judiciário, o Ministério Público. Por isso que é negras ou ocultas. Isso tem muito na violência doméstica, não tem? A mulher fica com medo de denunciar. Isso tem muito na gente por falta de confiança nas instituições. Eu, por exemplo, já tive som do carro quando eu era playboyzinho mais novo, usava aqueles toca-fita assim, ó. Né? Aqueles toca-fita de gaveta, vocês lembram disso? O Rodstar. O cara ia lá, furtava, quebrava o vidro do meu carro, falava assim, cara, não vai adiantar nada ir na delegacia, eu vou perder tempo, larga isso para lá. Isso é cifra oculta da criminalidade. O que eu quero dizer com isso? Existe uma distinção que a gente chama de taxa de atrição, que é essa diferença entre os crimes que acontecem na realidade e os crimes que chegam ao conhecimento da polícia. Chama taxa de atrição. Mas cai na prova o quê? Cifras ocultas ou negras da criminalidade. E tem uma espécie de cifra oculta que é maior ainda. Que é qual? A dos crimes do colarinho branco. Esses são mais difíceis ainda de chegar ao conhecimento. Tem muito crime, muito do colarinho branco que nem passa perto. Como que a gente chama isso? Porque os caras têm ouro. Essa específica do colarinho branco chama cifras douradas da criminalidade. Ou seja, porque é uma espécie de cifra negra, mas que por tratar ou estudar a questão do colarinho branco, a gente chama de cifras douradas. Cifras douradas da criminalidade. Para a gente finalizar. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos ver se vocês estão craque aí no que eu ensinei hoje. Só uma questão. Só uma. Aqui, ó. Duas. A obra dos delitos e das penas de 1764 foi escrita por Adolf Quetelet. Quem que é o Adolf Quetelet? Escola da Estatística ou Escola Moral? A Escola Estatística Cartográfica ou Moral. Francesco Carrara. Não, ele escreveu o programa, outra obra. E apesar de ser da Escola Clássica. Giovanni Carmigani. Não, ele é outro cara da Escola Clássica, mas pouco menos conhecido. César Beccaria. Sim. Letra E, César Lombroso. Não, ele é da Escola Positiva. Para a gente finalizar, a escola criminológica que surgiu no século XIX, tendo entre seus principais autores Rafael Garofalo, e que pode ser dividida em 3 fases, antropológica, sociológica e jurídica. É a 1. Escola positiva. 2. Terça escola italiana. 4. Escola de política criminal ou moderna alemã. Escola clássica. Escola de Leão. Escola positiva. Então é assim que tem questão na prova. Então tem que guardar. Hasta la vista. Até a próxima.